Bem, bom, então eu na última aula comecei a falar um pouco sobre alguns aspectos dos textos de Platão que vão nos interessar aqui, que nós estamos chamando, seguindo uma terminologia que deve ser consagrada, e isso é atestado pelo seu uso em Aristóteles, né? Estamos considerando aqui que os textos que nós vamos ler de Platão são discursos ou diálogos socráticos, né? Talvez se recordem dessa expressão que Aristóteles usava na poética e também na expressão logos socráticos e diálogos socráticos. Discursos socráticos ou diálogos socráticos, e isto é uma terminologia, uma rubrica sobre a qual certamente Aristóteles e seus contemporâneos compreendiam textos escritos por Platão e Xenofonte, então que nós conhecemos, e vários outros discípulos de Sócrates, como Éfines, Euclides, Fedon, e assim por diante. Antístenes, talvez, né? Bem, como o nosso alvo aqui são os chamados diálogos de juventude de Platão, ou diálogos socráticos, ou diálogos aporéticos, aqueles diálogos mais breves, que provavelmente são da primeira fase de Platão, e que terminam via de regra em aporia, no qual se encontra uma espécie de método refutativo. A nossa intenção é analisar o que viria a ser esse método refutativo. Os textos fundamentais são esses breves diálogos, cujos títulos eu listei na primeira semana, e a Apologia de Sócrates, que não é um diálogo propriamente dito, é um texto no qual se narra, se retrata, por assim dizer, o que Sócrates teria dito no tribunal em sua defesa quando acusado, condenado. E, bom, antes de começar a analisar propriamente os textos, então eu, muito brevemente, tentei estabelecer um ponto que me parece importante a respeito desse grupo de textos como um todo. Na verdade, isso valeria, em certa medida, para todos os diálogos de Platão, mas certamente vale uma medida mais intensa para esse grupo de diálogos, que é o fato de que eles, segundo a terminologia aristotélica, são imitações, são mímesis, né? A noção de mímesis não é uma noção inventada por Aristóteles, ela aparece em diálogos de Platão, diálogos posteriores de Platão, como República, Sofista. Então é uma noção certamente corrente na época de Platão, de Sócrates e entre, digamos, os teóricos da escrita, né? E caracterizar o caráter mimético desses textos, claro, não interessa aqui para nós os deter fundamentos nessa questão, o que significa mímesis, mas, porque o curso não é sobre a noção de mímesis, não é sobre a poética de Aristóteles, né? A poética de Aristóteles, ela fez uma participação especial na semana passada para nos ajudar a estabelecer um certo padrão de leitura, né? E o que é que essa noção de mímesis envolvia? Bem, ela envolvia, na poética aristotélica, a ideia de que o que move o autor de um texto mimético não é fazer história. Então, eu havia mencionado, analisado brevemente uma passagem de 1451 a 36 e seguintes, onde Aristóteles concluía, a partir de tudo que ele havia dito sobre a noção de imitação, que aquele que faz a imitação, sobretudo o poeta, porque é o poeta que está em discussão na poética, e no primeiro livro, o poeta trágico, diferentemente do que acontece com o historiador, não lida em primeiro plano com aquilo que ocorreu. Né? O poeta, seja ele um poeta épico, trágico ou lírico,
não tem no seu horizonte uma narrativa de fatos acontecidos, como é o que ocorre com o historiador, mas sim com fatos que poderiam acontecer. É a ideia de verossimilhança. O poeta diz algo verossímil, ou seja, na elaboração dos caracteres da sua poesia, imagine, por exemplo, uma tragédia ou um poema de Homero, que é todo ele composto por vários personagens. Nessa elaboração, o que predomina, o que vigora realmente, não é afirmar algo que tenha ocorrido. Não importa para o leitor da Ilíada ou da Odisseia, né, ou para o assistente de uma tragédia, não importa se aquilo que está sendo narrado, aquelas ações, aqueles discursos que estão sendo apresentados ali, tem de fato a fidelidade histórica. Mesmo porque no caso da poesia, a matéria-prima fundamental, tanto da época quanto da tragédia, também da lírica, que são os três grandes gêneros poéticos, é o mito. Né? E para um contemporâneo de Sócrates ou Platão, Aristóteles, esse mito não é visto como historicamente fiel. Não importa, não é este o ponto que é levado em conta na apreciação artística de uma tragédia. E não importa, de fato, para quem assiste uma tragédia como o Édipo Rei de Sófocles, né? Se, de fato, quando Sófocles descobre que matou o próprio pai e teve filhos com sua mãe, se ele realmente vazou seus olhos. Isso não é o ponto. O ponto é que a personagem Édipo tem que ser construída de um modo tal que este ato final, executado por ele, seja condizente com o seu ethos, com o seu caráter, construído tanto nas suas ações como nos seus discursos. Então, Édipo, por ser como é, não tem outra alternativa a não ser cegar-se no final da peça. Esse é isso que o espectador procura, saber se de fato a relação entre a personagem e suas ações e discursos é uma relação que envolve verossimilhança. Né? Se Édipo, que foi um grande salvador da cidade de Tebas, porque decifrou o enigma da Esfinge, que era, portanto, um grande decifrador de mistérios, um homem corajoso, considerado valente pela cidade, ao saber que teve filhos com a mãe e matou seu pai, se comportasse como um homem fraco, covarde, isto não teria verossimilhança. Né? Esse tipo de verossimilhança é o que Aristóteles enfatiza na poética, é que caracteriza a imitação. Né? Diferentemente do que acontece no discurso do historiador. Né? O historiador, em primeiro plano, não está construindo ações. Ele pretende estar narrando acontecimentos. Nessa passagem que eu mencionei, 1451A, 1451 a 36, B11, Aristóteles ele diz que essa característica da poesia de narrar o que é possível segundo a verossimilhança distingue o historiador do poeta, né? Mas não distingue em termos absolutos. Não quer dizer que não haja na história para Aristóteles algum grau, por assim dizer, de imitação. Mas é evidente que o historiador visa, sobretudo, um acontecimento particular. Então, o historiador, quando fala, o exemplo que Aristóteles dá, quando fala de Alcibíades, ele pretende dizer o que de fato Alcibíades fez. Alcibíades teve uma carreira política em Atenas, durante a guerra contra a Esparta e seus aliados, bandeou-se para o lado espartano inicialmente, depois traiu os espartanos também. Os acontecimentos são acontecimentos que de fato ocorreram, não são construídos de maneira verossímil. Né? Essa é a grande diferença que se põe ali. Né? Portanto, a ideia de que haja mais imitação na poesia do que na história
se explica para Aristóteles desses termos. Por que há mais imitação na poesia do que na história? Porque a poesia não narra o que aconteceu. Ela narra algo que poderia acontecer, dada a verossimilhança do narrado. Né? Não há, portanto, a intenção de estabelecer um critério de conferimento histórico. Né? Isso que a poesia narra, que poderia acontecer, aconteceu, não é esse o ponto. O ponto é, poderia ter acontecido assim. Isso confere verossimilhança à narrativa. Né? Ora, Aristóteles ali, então, julga esses dois tipos de discursos, a poesia e a história, e avalia esses dois tipos de discursos, dizendo que, em virtude dessas duas características, respectivamente, da poesia e da história, a poesia é algo de mais filosófico e sério do que a história. Vejam, Aristóteles não diz que a poesia é filosofia e a história não. Ele diz que a poesia é algo mais filosófico do que a história, e o critério usado por ele é o da presença de universais na poesia. Né? Aquele Édipo, do Édipo Rei de Sófocles, não vem ao caso se existiu tal como apresentado na Queda de Sófocles, é um tipo dotado de certas características que fazem com que, assim pretende Sófocles, tudo o que lhe aconteceu deveria acontecer desse modo. Né? Este tipo, nessa medida, embora chame-se Édipo, e ao não referir-se a ninguém em particular, de fato, historicamente, ganha um estatuto de universalidade. Né? Diferentemente de Alcibiades, que foi um indivíduo que nasceu em um certo lugar, numa certa data, disse certos discursos, executou certas ações e, portanto, é um indivíduo particular de carne e osso. E quando se fala de Alcibiades, se fala sempre de um indivíduo que executou ações particulares. Essa diferença que potencializa a poesia, do ponto de vista da sua universalidade, na medida em que o próprio Aristóteles, na sua obra, julga que a presença do universal é índice de presença filosófica, o discurso filosófico é filosófico por ser mais universal, permite a ele aplicar esse critério e dizer então, que a poesia é algo de mais filosófico e mais sério do que a história, na medida em que esse caráter filosófico tem uma função educativa. Né? Claro, nós poderíamos contestar um pouco essa afirmação de Aristóteles, indo, por exemplo, às primeiras linhas da história da Guerra do Peloponeso de Tucídides. Quem leu a história de Tucídides sabe que Tucídides começa a história da Guerra do Peloponeso dizendo que vai narrar os acontecimentos da Guerra do Peloponeso, vai explicar as causas. Então é um vocabulário extremamente aristotélico, né? Tucídides é anterior a Aristóteles, mas vejam como o historiador aqui tucididiano não é um mero compilador de fatos. Ele vai narrar os fatos, pretende dar as causas do que aconteceu, julgando que isso poderá ser de utilidade às gerações futuras. Portanto, vendo claramente aí uma dimensão universal possível para a análise causal dos fatos históricos. Mas, de qualquer forma, é inegável que o que Aristóteles diz é fato que, quando eu falo de Alcibiades, eu falo de um indivíduo particular que existiu, e quando eu falo de Édipo, eu poderia chamá-lo por outro nome qualquer, não haveria nenhuma dificuldade em chamá-lo não de Édipo, mas de Joaquim, por que não? Ele continuaria sendo o indivíduo que decifrou o enigma da esfinge, que matou o próprio pai sem saber, casou-se com a mãe e teve filhos com a mãe. Né? Isso não faria nenhuma diferença para esse tipo. Nessa medida, Aristóteles diz a poesia mais universal, e ali onde há mais imitação, portanto, há digamos, uma potencialidade universalizante superior. Né? A diferença feita por Aristóteles aqui é uma diferença de grau, não é uma diferença absoluta. Né? Então, em virtude desse tipo de julgamento que Aristóteles faz, por que ele nos interessa aqui? Ora, se de fato os textos que Platão escreve sobre Sócrates, apologia, e esses diálogos ditos socráticos são contêm imitação, ou seja, eles não são meramente
relatos de acontecimentos, mas são, de alguma forma, uma apropriação de acontecimentos possíveis para a elaboração de alguma coisa que vai além do histórico propriamente dito, né? Possivelmente nós podemos encontrar, tanto na apologia de Sócrates quanto nesses diálogos, assim como encontraríamos no Édipo, né? Uma dimensão universalizante, ou seja, em virtude da própria peculiaridade dos discursos socráticos, que não são nem poesia estrito sensu, nem história estrito sensu, já que os textos de Platão falam de um certo indivíduo real, Sócrates, tão real quanto Alcibiades. E nisso eles se afastam, evidentemente, da poesia. Mas o fazem de uma forma que Aristóteles chama claramente de imitativa. Nós podemos partir do princípio, partir da hipótese de leitura, de que esses textos, e provavelmente isso vale para os textos do Xenofonte e de outros socráticos cujos textos se perderam, como Ésquines, como Euclides, como Fédon, são, evidentemente que cada um desses socráticos faz o que pode, faz o que sabe. Duvido que alguém tenha feito melhor que Platão, mas isso é apenas uma opinião pessoal. Todos eles estão, de algum modo, lidando com acontecimentos que ocorreram à maneira de um historiador, mas não estão meramente retratando acontecimentos ocorridos, mas construindo uma certa figura, um certo Sócrates, que precisa ser, ao mesmo tempo, compreensível e identificável pelo leitor contemporâneo. Não podemos nos esquecer que esses textos são escritos para os leitores contemporâneos de Platão, de Xenofonte, muitos dos quais, se não conheceram Sócrates, ouviram falar de Sócrates e têm um conhecimento de Sócrates que nós não temos, né? Portanto, esses textos não podem ser simplesmente aquilo que chamamos modernamente de ficção, no sentido estrito, já que eles dizem respeito a um indivíduo que viveu, historicamente real, mas ao mesmo tempo, pela sua própria intenção, que é sempre fazer a apologia de Sócrates, a defesa da injustiça cometida contra Sócrates, contém também uma dimensão laudatória, epidítica, né, elogiosa, de modo a mostrar que Sócrates é condenado injustamente. Então, na verdade, desse ponto de vista, não somente a apologia de Sócrates de Platão, ou a apologia de Sócrates de Xenofonte, mas todas as outras apologias escritas por outros socráticos, e todos os textos, como aqueles diálogos que nós vamos ler, contém também uma certa dimensão de louvor, de elogio da figura socrática, e esse elogio não é apenas a descoberta dos fatos que deveriam ter levado à dissolução de Sócrates. Não é isso. Mas a boa interpretação, digamos assim, a boa exploração da figura socrática. Ora, a boa exploração da figura socrática em Platão é justamente o que nos interessa aqui. O que nos interessa aqui, eu disse isso na primeira aula, bater o martelo sobre uma questão que talvez não possa ser decidida, que é aquela sobre quem é o Sócrates histórico no interior dos diálogos de Platão. Essa questão pressuporia que Platão escreveu como historiador. Justamente por isso é tão importante ir à poética e observar que os textos de Platão também têm imitação. Né? Isso não é o nosso ponto, portanto. O nosso ponto é como compreender o que é essa espécie de desdobramento filosófico que aparece nos diálogos de Platão. O que é que Platão, nesses diálogos e na apologia, atribui a Sócrates, seja, seguindo fielmente quem Sócrates foi, seja
dando já esse Sócrates real a sua própria interpretação filosófica, como é que Platão viu esse socratismo a ponto de julgar que deveria, nesses diálogos, construir um certo tipo de filosofia. Isso é importante por quê? Porque ao mesmo tempo em que permite que nós leiamos esses diálogos como sendo a narrativa, por assim dizer, de acontecimentos e diálogos entre Sócrates e indivíduos que existiram tanto com Sócrates, como Eutífron, como Hípias, etc., como Críton, permite também, nos obriga, digamos assim, ou nos recomenda que tentemos ler esses exercícios refutativos como portadores de uma dimensão teórica, doutrinal, num sentido mais forte do que a mera exibição das aporias a que se vê conduzido o interlocutor de Sócrates. Ou seja, se é possível defender o socratismo na apologia e nesses diálogos, essa defesa tem que ser uma justificativa filosófica forte de um procedimento que aparentemente é filosoficamente irrelevante ou inconsequente. Qual é a refutação pela refutação? A refutação pela refutação é com certeza algo com o que Platão está aqui lutando nesses diálogos. E que, se vocês lerem outros diálogos posteriores de Platão, como a República, a refutação pela refutação, a erística ou a antilogia, consistirão num exercício juvenil e, portanto, frívolo, imaturo, de refutar por refutar. É o que se chama, num sentido não platônico, mas uma expressão que tem perfeitamente significado, de dialética. Há um sentido para o termo dialética, segundo o qual o dialético é aquele que é capaz de refutar qualquer tese. E aí está a exibição da sua habilidade. Ele é hábil no refutar. Num sentido mais familiar ao que Aristóteles chama de dialética. Exatamente. A refutação não está interessada nisso. Isso não é uma questão que seja relevante para a refutação. A refutação é sempre relativa. É a partir da tese pronunciada por um interlocutor que o outro deve levá-lo a negar essa tese. E aí, evidentemente, que o combate significa que um tenta fazer com que o outro admita certas proposições. Bem, olha, Sócrates, muito provavelmente, foi visto na cidade como um dialético nesse sentido que faz com que os homens, os atenienses em geral, vejam Sócrates como uma figura que pudesse ser comparada a essas duas figuras. Uma delas, o orador, é uma atividade comum na cidade. O retor, o orador. Aquele que produz discursos persuasivos. Seja na Assembleia, seja nos tribunais. O outro, que é chamado de sofista, e aí nós não temos como afirmar taxativamente que esse termo é empregado pelos atenienses em geral, na época de Sócrates, ou se ele é um termo de fato cunhado pelo próprio Platão em seus diálogos. De qualquer maneira, há um emprego desse vocabulário do sofista, do sofisma, já pejorativo, e que indica que pretende apontar uma atividade, como nós vamos ver aqui hoje, que é julgada nefasta pelos homens em geral, pelos atenienses em geral. A defesa de Sócrates é, da parte de Platão, também da de Xenofonte, mas sobretudo da de Platão,
grande esforço para convencer os leitores contemporâneos que, embora Sócrates procedesse com o discurso de uma forma superficialmente semelhante a desses indivíduos, porque é assim que Sócrates é visto na cidade, como nós veremos, o que ele faz é diferente. Todo o esforço de Platão nesses textos, da apologia e nesses diálogos, pode ser resumido nessa forma. Mostrar que ali onde parece haver uma total semelhança entre Sócrates e outros indivíduos que usam logos na cidade, há de fato uma profunda diferença. Ora, mostrar essa profunda diferença é construir, mimeticamente, portanto, sem nenhum sentido pejorativo com o uso dessa expressão, construir uma figura filosófica socrática, que ganha dimensões heróicas em alguns momentos, na apologia, por exemplo, que pudesse mostrar o grande equívoco que foi cometido pela cidade de Atenas. Então, os textos de Platão que nós vamos aqui ler, eles são imitativos, não apenas porque se trata de um gênero construído num certo momento da cultura grega, os chamados diálogos ou discursos socráticos, mas porque esse caráter imitativo serve, digamos assim, a uma espécie de projeto filosófico que é o de recuperar a figura socrática e, com isso, para Platão, recuperar um certo estilo de pensamento, uma certa mentalidade que vai ser aquela que vai influenciar profundamente o próprio Platão e que está na base digamos assim, das doutrinas, talvez vamos usar aspas aí, que seriam propriamente platônicas e que vão aparecer em diálogos maduros como Fédon, República, Banquete, Fédro e Diálogos de Velhice como Sofista. É inegável que esses diálogos maduros e de velhice, onde haveria não mais Sócrates, nem mesmo como ponto de partida, mas apenas como um símbolo, que são, portanto, um pensamento platônico, eles se originam dessa profunda influência do socratismo em Platão. Esses diálogos aporéticos, eles podem ser lidos, então, como um estabelecimento de uma espécie de mentalidade filosófica saudável, que deve ser preservada e não confundida com essa quantidade de dialética e de sofisma que se exercita na cidade e com a qual Sócrates teria sido injustamente confundido. Quem já leu a Apologia deve ter reparado como o próprio Sócrates, ao se defender, vai, de maneira um tanto inusitada no tribunal, dizer: não, mas não são esses os meus acusadores reais, são outros os meus acusadores. Os meus acusadores já morreram. Já há muito tempo que eles vêm me acusando, desde que vocês eram crianças. Está disseminada na cidade de Atenas, entre os cidadãos atenienses, uma figura, um retrato socrático que está sendo questionado aí na Apologia. Então, a presença dessa imitação nos diálogos e na Apologia, ela permite entender como fatos reais, a condenação, o julgamento de Sócrates, a condenação de Sócrates, e tudo o que está envolvido com isso, proporcionariam a Platão a condição de, partindo desses fatos, e nunca os desmentindo e nunca os contrariando, ao mesmo tempo, mimeticamente, construindo em torno deles uma boa, digamos assim, uma espécie de preenchimento filosófico, que nada mais é do que a maneira como Platão, como se deu em Platão o impacto do pensamento socrático. Então são os interesses filosóficos que estão por trás desses textos e que dariam positividade a algo que em princípio é apenas negativo, a dialética entendida como arte da refutação, o que nós temos que tentar compreender quando entrarmos no texto da Apologia e depois em alguns dos diálogos de Sócrates. Eu comentei na semana passada que começar pela Apologia, ainda que se possa sempre discutir se a Apologia é o primeiro escrito de Platão, escrito mesmo como uma espécie de manifesto filosófico que proporciona uma base teórica para compreender o exercício dialético que virá nos diálogos posteriores, seja a Apologia, ao contrário, um escrito mais tardio,
que é precedido por esses diálogos e que é escrito por Platão como uma espécie de, então, coroamento agora, retomando os acontecimentos do tribunal, devidamente repensados, porque nós sabemos o que foi a refutação socrática, qualquer que seja a interpretação dada, o conteúdo da apologia pode ser lido do ponto de vista, digamos, teórico, doutrinal, como contendo elementos fundamentais para entender por que Sócrates julgava que filosofia é passar a vida interrogando. Passar a vida na cidade, como ele mesmo diz, na praça pública, no mercado, perguntando a qualquer um que ache que saiba alguma coisa. Isso é a filosofia socrática, segundo a apologia de Sócrates de Platão. Bom, como dar positividade, como entender que se possa ver aí algo positivo, né? Sócrates vai de tal maneira, né, na apologia, conferir positividade a isso, que, como nós veremos, falar algo ainda mais estranho para um indivíduo que está se defendendo no tribunal, que é dizer, se vocês me condenarem, os prejudicados são vocês e não eu. Também é muito curioso que aconteça num tribunal, né? Para Sócrates se deve ao fato de que o que Sócrates é na cidade é algo extremamente positivo, né? Então, eu vou a partir de hoje, em algumas das próximas aulas, falar um pouco sobre alguns trechos da apologia de Sócrates e Platão. Eu não vou fazer uma análise linear do texto, não vou passar pelo diálogo todo, pelo texto todo. Há alguns momentos do texto que são certamente mais relevantes para nós aqui. Há particularmente um trecho que eu já mencionei nas duas aulas anteriores, que é o famoso episódio sobre o oráculo de Delfos, quando Sócrates começa a responder aos seus objetores, que ele chama de antigos objetores, e diz que atribui-se a ele um certo saber, e ele então explicará o que é esse saber para fazer essa explicação, que vai permitir a ele, ao mesmo tempo, justificar por que tantos o odeiam na cidade a ponto de levá-lo ao tribunal, né? Essa explicação, que certamente consiste no momento filosoficamente mais importante da apologia, digamos assim, a passagem que nos interessa em primeiro plano. Em torno dela giram várias afirmações que Sócrates faz, como por exemplo essa que eu aludi há pouco, quando Sócrates dirá: se vocês me condenarem à morte, juízes, vocês estarão prejudicando a vocês mesmos e não a mim, porque eu sou um benefício para a cidade. Entender como Sócrates pode, de maneira absolutamente surpreendente no tribunal, proceder desta forma, implica compreender o que é essa possibilidade que Sócrates fez. E evidentemente que isso está fundamentalmente nessas páginas da apologia em que se narra o episódio do oráculo em Delfos, né? Eu não vou entrar ainda nesse trecho da apologia, vou fazer uma breve divisão do texto, comentar algumas passagens que já estão de alguma maneira se beneficiando dessa parte do texto do oráculo de Delfos, ou estão prenunciando esse momento do texto, né? Então eu vou falar de alguns aspectos da apologia, fazer uma divisão básica do texto, bem básica, né? A primeira parte do texto pode ser chamada de proêmio, né? Ou exórdio, né? Que é o momento em que, como vocês vão ver que isso é importante, como acontece frequentemente nos tribunais, o indivíduo que está fazendo um discurso em sua defesa ou uma acusação a alguém, sempre tem um trecho que é chamado de proêmio ou de exórdio. 17a, 18a. Não,
as duas primeiras páginas do texto. Nesse poema, ou exódio, Sócrates vai pedir aos juízes que compreendam o que ele quer dizer de um certo modo e não de outro. Ele está advertindo os juízes, por assim dizer, sobre o tipo de discurso que ele fará e ao mesmo tempo solicitando aos juízes que permitam-lhe fazer esse discurso de um modo que ele, Sócrates, considera ser um modo seu. Né? Feito esse exórdio, nós temos então a parte mais longa do texto, que é a apologia propriamente dita, ou seja, o discurso socrático em sua própria defesa, né? (18c), perdão, 18a, 35b, 18a, 35b. Esse discurso de defesa, que é a apologia propriamente dita, pode ser dividido em três partes. Sim? Uma primeira parte, em que Sócrates se refere ao que ele chama de seus antigos acusadores, então, resposta aos antigos acusadores e as antigas acusações. Isto é 18a, 24a, é aí que nós vamos encontrar o episódio do oráculo de Delfos. Uma segunda parte do discurso de defesa, resposta aos acusadores de acusações recentes. Os acusadores recentes de as acusações recentes. É, 24b, 28b. Professor, e depois no final, Sócrates tomou aquela discurso. Não. Chama aquela decisão. Suquita, não. E depois, na terceira parte, 28b, 35b, alguns desdobramentos que tem aqui vão ser bastante importantes para nós aqui, que já não estão mais distinguindo as antigas ou recentes acusações. 28b, 35b. Uma terceira parte, aqui, depois do discurso, há uma indicação de que já foi feita a votação. Acontece uma votação na qual Sócrates é condenado por cerca de 60 votos, aproximadamente 280, 220, mais ou menos isso. Depois disso, dessa condenação, é praxe que o acusador, no caso os acusadores, tendo obtido a vitória, proponham uma pena, essa pena geralmente é a pena de morte, mas quando se propõe a pena de morte, é facultado ao acusado, condenado, que proponha uma pena alternativa, e os juízes então votarão novamente para definir qual das duas penas propostas será acatada. Né?
Nós depois veremos o que Sócrates propõe como pena alternativa, mas o fato é que a pena proposta por Sócrates, a votação piora a situação de Sócrates. A votação passa a ser mais uns 300 contra 200. E aí então Sócrates é condenado à morte e nessa terceira parte agora ele faz então um discurso àqueles que o condenaram. Discurso aos que o condenaram, 36A, 39B. E depois um discurso àqueles que o absolveram. E 42A. Os estudiosos notam, observaram que somente no trecho em que ele se dirige àqueles que o absolveram, ele usa a expressão juízes. E até então ele sempre dizia atenienses, dirigindo-se aos juízes. Porque isso significaria que ele considera que só de fato são juízes aqueles que o absolveram. Né? Uma marca qualitativamente distinta entre os 501 juízes. Bem, então eu vou fazer alguns comentários hoje sobre alguns pontos do texto, ainda não entrando no trecho que é o mais importante do episódio do Oráculo em Delfos, né? Algumas passagens que são importantes para entender o contexto no qual se dá o julgamento e em que sentido todo o julgamento se dá, tendo como pano de fundo, como cenário, esse problema que eu havia mencionado, da dificuldade de entender que Sócrates não pode ser confundido com outros que, em geral, os homens consideram semelhantes a ele. Né? A própria acusação que Sócrates sofre no tribunal, a formulação, a redação da acusação formalmente expressa no tribunal, vai ser a ocasião justamente para que o próprio Sócrates estabeleça essa dificuldade. Né? Então, a acusação formal propriamente dita, quando Sócrates é levado ao tribunal, ele é acusado por um certo indivíduo chamado Meleto. Né? Meleto é oficialmente o indivíduo que acusa Sócrates. Qualquer um pode acusar qualquer um no tribunal. E a acusação é formalmente feita por um certo indivíduo chamado Meleto. Quando Sócrates começa a se referir à acusação, ele então, em 24b, referindo-se à acusação que está sendo feita por Meleto, e que ele chama então de acusador recente, porque Meleto é aquele que agora está formalmente formulando no tribunal a acusação. 24b. A acusação, eu estou usando aqui a tradução que eu deixei para vocês do Xerox do professor André Malta, tá? Mas é evidente que as traduções podem ser usadas aí à vontade. Na tradução do André, então, a acusação de Sócrates, tomemos a declaração juramentada deles, é mais ou menos isto: Sócrates age mal, né? A tradução aqui do André, literalmente, quem, que é cometer injustiça, ser injusto, né? Agir de forma contrária à dicas, que é a justiça,
esse verbo é um verbo padrão nas acusações. O indivíduo que é acusado porque cometeu alguma injustiça. Né? Sócrates age mal ao corromper os jovens e ao não crer nos deuses em que a cidade crê, mas em coisas luminosas, diferentes, novas. Então, na verdade, a acusação são duas acusações, e evidente para Sócrates as acusações e para os acusadores também, elas estão relacionadas. Né? Sócrates, então, é injusto, comete injustiça, age mal ao corromper os jovens, né? E é uma acusação feita, por exemplo, a Protágoras, que é um sofista. Né? A acusação de corromper a juventude não é uma acusação feita somente a Sócrates, é uma acusação, é uma espécie de padrão de acusação que é atribuído a indivíduos que a cidade julga terem características semelhantes. Né? E uma segunda acusação, que também é uma acusação inédita, né, é aquela de negar os deuses que a cidade oficialmente reconhece como os deuses. Né? Corromper os jovens, diz a tradução aqui dele, né? Não crer nos deuses em que a cidade crê. Não crer nos deuses em que a cidade crê. Né? E acrescenta a acusação mas crendo em coisas luminosas. Luminoso é sinônimo de divino. Tá? Mas, crendo em coisas luminosas, coisas diferentes, novas. Aqui, o vocabulário usado pela acusação é importante, porque quando o texto diz não crer nos deuses em que a cidade crê, deuses é a palavra tradicional, né, para theoi, deuses, hoitheoi, os deuses. E quando o texto acrescenta não crendo nos deuses em que a cidade crê, mas crendo em coisas luminosas, a tradução, né, coisas luminosas, é justamente para tentar em português encontrar uma expressão não fosse equivalente de deuses, porque de fato diz o texto, ao crerem daimônia, coisas, literalmente, essa tradução não é boa, coisas demoníacas. Por que demoníaco não é bom? Porque demoníaco está ligado à ideia de demônio, diabo, não é isso o ponto. O ponto é, Sócrates, segundo a acusação, teria afirmado a existência de certos seres divinos, mas que não são os deuses da cidade. Isto é uma alusão, certamente, ao famoso daimonion, né, daimon socrático, que, como nós vamos ver, é uma espécie de divindade que aconselha Sócrates em certos momentos a não agir de um determinado modo ou de outro. Né? Então, esta é a acusação formal. É a acusação que foi apresentada ao júri, que gerou todo o processo. Né? O acusador, no caso Mileto, como nós diremos, se não conseguisse na votação
um percentual mínimo de votos, seria obrigado a custear todo o processo. Né? Então, o acusador tem esse ônus. Isso é uma maneira de evitar certamente que medianamente os indivíduos levassem outros aos tribunais por razões estapafúrdias ou injustificadas. Tem que ter uma boa razão para acusar, porque senão, a votação sendo muito baixa, você terá o ônus do processo. Né? Essa acusação não é uma acusação que a cidade julgue estranha. Ela é uma acusação que, em termos semelhantes, já se fez, por exemplo, a um Anaxágoras, que é um filósofo anterior a Sócrates, ao qual Sócrates vai fazer alusão, em um certo momento da apologia, né? Como um dos filósofos que investigava a natureza, e parte da acusação que Sócrates recebe está baseada justamente nessa ideia de que Sócrates teria, de algum modo, seguido uma via semelhante. Né? O acusador formal, então, é um certo Meleto. Sobre Meleto não há muitas informações que nós pudéssemos tomar para tentar entender quem ele foi. No diálogo Eutífron, em 2b, Sócrates se encontra com Eutífron e Eutífron pergunta onde você vai. Sócrates diz: eu vou ao tribunal, vou ser julgado. Né? Portanto, o Eutífron acontece no tempo antes do julgamento de Sócrates. E Eutífron pergunta: mas como? Quem te acusou? E Sócrates diz: então foi um certo Meleto. Né? Ele diz em 2b. Eutífron pergunta: quem é esse Meleto? Sócrates diz: eu próprio não conheço muito bem o homem, pois me parece ser alguém jovem e desconhecido, mas o chamo, penso eu, de Meleto, é do demo de Pitos, se é que lhe vem à mente algum Meleto de Pitos, assim de cabelo liso, não com muita barba e nariz adulto. É o que se menciona no Eutífron sobre Meleto. Ao que parece, ele é um poeta que talvez seja o mesmo Meleto satirizado por Aristófanes em algumas de suas comédias. Né? Em 23e, na Apologia, há uma passagem em que Sócrates vai se referir a Meleto, 23e, 24a, e vai incluir com Meleto mais dois acusadores, e ao que parece esses dois acusadores são, digamos assim, os verdadeiros acusadores. Meleto seria aquele que empresta o nome à acusação formal, não sei como é laranja em grego, mas é alguma coisa nesse termo, né? Mas quem de fato estaria por trás dessa acusação seria Ânito e Lícon, sobretudo Ânito. Né? Isso vocês encontram em 23e, 24a. Sócrates, nesse momento, diz, falando justamente dos antigos acusadores, que são aqueles que de fato Sócrates julga os responsáveis pelo que está acontecendo na cidade, que nós vamos ver daqui a pouco. E ele diz: então, por serem amigos do prestígio, intensos e numerosos, esses acusadores, têm enchido os ouvidos de vocês, juízes, tanto antes quanto agora, com intensas calúnias. Foi com base nisso que Meleto veio para cima de mim, junto com Ânito e Lícon. Meleto tomando as dores dos poetas, Ânito as dos trabalhadores e dos envolvidos com a política, e Lícon as dos oradores. Aqui é outro ponto, nós nunca saberemos ao certo se isso é mera alusão a fatos, ou se Platão já não estaria aqui, de fato, produzindo aquele arredondamento mimético, porque, convenhamos, Meleto tomando as dores dos poetas,
Vocês verão que no episódio do Oráculo em Delfos, o poeta é uma das figuras julgada sábia e que Sócrates vai justamente desmascarar. Lícon, dos trabalhadores e dos envolvidos com a política. O político é uma outra figura que também estará sendo exposta à refutação. E Lícon, a dos oradores, que é o orador. Os oradores são, como mostra o início da apologia, o grande, aquela figura com a qual Sócrates está mais sujeita a mal-entendidos. Confundir Sócrates com um orador é tudo o que Sócrates e Platão não querem. Né? Portanto, o orador é, na apologia, e em muitos diálogos posteriores, uma espécie de figura em negativo de Sócrates. Tanto o orador quanto o sofista. E é curioso, então, e certamente não é coincidência, que cada um desses três nomes seja associado no texto de Platão a cada uma dessas três figuras. Todas elas figuras, e aqui a gente já está no interior do episódio do Oráculo em Delfos, três figuras aos quais a cidade concede um tipo de saber. Né? A cidade julga que o poeta, o político e o orador são indivíduos que têm saber. Dois dessas figuras serão diretamente tratadas no episódio, que é o político e o poeta. O terceiro caso é o do trabalhador manual, que também está mencionado aqui como sendo representado por Amito. Né? E o orador é, digamos, a figura máxima que gera confusão para Sócrates com a sua própria figura. Né? Então vejam, quem acusa, diria Aristóteles na Poética, é como Alcibiades. Há um certo momento existiu esse indivíduo. Amito e Lícon também. Né? Quem eles representam na cidade, isso certamente não é ocasional. Eles representam certamente aqueles que tinham interesse em condenar Sócrates à morte, e o episódio do Oráculo em Delfos explica isso. Explica porque esse tipo de indivíduo, o político, o poeta, o orador, teria interesse em levar com que Sócrates fosse acusado e condenado à morte. Né? Ora, essa acusação que foi formulada em 24b, Sócrates age mal ao corromper os jovens e ao não crer nos deuses, em que a cidade crê, mas em coisas luminosas, diferentes e novas, leva com que Sócrates cometa um dos atos, talvez um dos primeiros atos estranhos, digamos assim. Um dos temas interessantes da apologia é entender o que Sócrates faz no tribunal que possa, de fato, especificá-lo em comparação com qualquer outro indivíduo que estaria no tribunal se defendendo. A nossa primeira tendência seria imaginar que tudo que Sócrates diz e faz no tribunal distingue Sócrates de qualquer outro possível participante de um julgamento. Sócrates é tão Sócrates que ele não poderia no tribunal dizer ou fazer algo que qualquer outro indivíduo dissesse ou fizesse. Isso é a maneira mais ingênua e a armadilha mais perigosa na leitura da apologia. Isso não é verdade. No entanto, deve haver, de fato, peculiaridades no discurso socrático. Né? Uma delas é essa ideia estranhíssima. Imaginam a maneira como os juízes reagiram quando Sócrates disse isso. Sócrates vai, então, em alguns momentos, fazer a famosa, o pedido aos juízes, deixa eu ver como é que o André traduziu esse verbo aqui. Essa expressão aparece várias vezes no texto, vamos tentar achar uma aqui.
não façam tumulto, varões atenienses. Esse pedido, não façam tumulto, atenienses, aparecerá várias vezes no texto. E ele aparece sempre que Sócrates vai fazer alguma afirmação que ele sabe que vai causar impacto. Sócrates também isso não se distingue. Os oradores em geral diziam aos juízes, eu vou dizer algo agora, por favor, ordem no tribunal, essa história, né? Bater o martelinho, ordem no tribunal. Né? Mas quando Sócrates diz isso, não façam tumulto, é porque ele está preparando os juízes e a audiência para uma afirmação bombástica. Né? Uma afirmação que Sócrates faz agora, que certamente causou estranheza aos juízes, foi a de que essa acusação feita formalmente por Meleto, e que estava certamente motivada por Anique e Nicon, e que por sua vez estavam representando classes de indivíduos influentes na cidade, leva Sócrates a dizer: há muito mais acusadores do que estes aqui. E alguns desses acusadores já estão mortos. E é deles que eu tenho que me defender. E como é que eu posso me defender de acusadores que já morreram? Muito estranho isso. Alguém que está sendo acusado no tribunal, para se defender, diz: os meus acusadores são mais do que esses que estão me acusando aqui. Né? É um procedimento, à primeira vista, muito curioso. Sim. Vejam lá em 18bc. Logo após o exórdio, Sócrates então vai começar propriamente a sua defesa, né? E diz então: em primeiro lugar, então, varões atenienses, acho justo me defender das primeiras acusações mentirosas contra mim e dos primeiros acusadores, em seguida das últimas e dos últimos. Ele introduz uma distinção ali que eu chamei então de acusadores antigos, acusadores recentes, acusações antigas, acusações recentes. Ora, essa distinção não havia sido feita por Mileto. Mileto não diz, ao acusar Sócrates dessas acusações, que está retomando acusações antigas. É o próprio Sócrates que faz essa distinção e diz: pois acusadores meus junto a vocês tem havido muitos, e já há muitos anos, que nada de verdadeiro dizem, aos quais temam mais que aos que estão em torno de Anito, ainda que esses também sejam hábeis. Né? Então, Sócrates diz: infelizmente o meu problema é mais sério, porque os principais acusadores contra mim não são esses que estão aqui, mas são acusadores que já existiam há muitos anos e que eu devo temer mais do que esses. Mas aqueles, os acusadores, os primeiros acusadores, os mais antigos, são mais hábeis. Os que, se encarregando da educação da maioria de vocês desde meninos, tentavam convencê-los e me acusar de algo ainda mais não verdadeiro. O grande problema que Sócrates vê e que o obriga a dizer: eu primeiro preciso me haver com os antigos acusadores, consiste no poder de influência que esses antigos acusadores têm e tiveram sobre todos os atenienses que estão no tribunal. Por quê? Porque esses acusadores, ao fim e ao cabo, estão todos comungando com a comédia de Aristófanes, As Nuvens, que é, de fato, a verdadeira tese da acusação. Né? A verdadeira tese da acusação é o que os atenienses, esses atenienses que agora estão me julgando, viram quando jovens. Você sabe que a adolescência, a infância, é a idade em que os indivíduos são formados. E foi nessa idade que os juízes atenienses viram Sócrates nas nuvens de Aristófanes. E Sócrates, então, não vai ainda dar o nome de Aristófanes aqui, mas está claramente se referindo a isso quando diz: aqueles primeiros acusadores são mais hábeis,
São eles que, se encarregando da educação da maioria de vocês, desde meninos, tentavam convencê-los e me acusar de algo ainda mais não verdadeiro. De que há um certo Sócrates, né? Veja, Sócrates diz que há um certo Sócrates, homem sábio, né? Sofós. Esse um certo Sócrates se dizia um sábio, pensador das coisas suspensas no ar. Esse Sócrates sábio que os atuais juízes conheceram na sua infância e adolescência, era um homem que se dizia sábio e era alguém que pensava sobre as coisas suspensas no ar, portanto um investigador dos fenômenos celestes, né? E que tem investigado tudo o que há sobre a Terra. Esse Sócrates, que está sendo escrito aqui, que Sócrates chama de um certo Sócrates, e não se lhe reconhece nele, é sábio, investiga os eventos celestes e tudo o que há sobre a Terra. Portanto, é aquilo que Aristóteles chamou depois de fisiólogo. Alguém que estuda a physis, né? Alguém que estuda a natureza. Mas o pior está por vir. Esse um certo Sócrates, além de se dizer um sábio, de ter interesse por conhecer os fenômenos do céu e os fenômenos da Terra, e aí vem realmente o ponto delicado, esse um certo Sócrates torna superior o discurso inferior. Essa expressão é extremamente importante porque é ela que expressa esse universo de indivíduos. Né? Tornar superior o discurso, o logos, né? Inferior. Veja que o primeiro passo que Sócrates dá ao se defender, vejam que isso não está na acusação formal. Não está dito lá que corromper os jovens ou não crer nos deuses que a cidade crê, consiste em tornar superior o discurso inferior. Nós poderíamos dizer que esse Sócrates físico, fisiólogo, que o próprio Sócrates está mencionando aqui, poderia ser então um crítico da religião oficial da cidade. Anaxágoras vai ser acusado no tribunal por essa razão. Né? Mas esse ponto aqui não está claro na acusação. O que significa tornar superior o discurso inferior? Né? Sócrates vai prosseguir na sua descrição dos antigos acusadores, dizendo: esses valores atenienses, os que espalharam essa fama de um Sócrates que se diz sábio, investiga o céu e a terra e que torna superior o discurso inferior. Esses são os meus mais hábeis acusadores, pois os que lhes deram ouvidos consideram que os que investigam essas coisas também não creem em Deus. A cidade faz uma associação entre investigar os eventos celestes e os eventos naturais com negar os deuses da cidade. E essa associação não é de todo desprovida de sentido. De fato, alguns pensadores anteriores a Sócrates fizeram esta crítica da teologia tradicional, da teologia homérica, do politeísmo clássico, em favor de uma nova concepção de divindade. Né? Depois, esses acusadores são muitos e têm me acusado já faz muito tempo, falando junto a vocês, juízes, além do mais, naquela idade em que mais seriam convencidos. Alguns de vocês eram meninos ou adolescentes. Por isso Sócrates diz que esses acusadores são os piores.
Porque eles incutiram na mente dos juízes, quando eles eram meninos ou adolescentes, esse retrato desse um certo Sócrates físico, astrônomo, por assim dizer, físico-astrônomo, e que torna superior o discurso inferior. Né? Então, esses acusadores são muitos, têm acusado já faz muito tempo, falando junto a vocês, além mais naquela idade em que mais seriam convencidos. Alguns de vocês eram meninos ou adolescentes, simplesmente acusando de forma isolada, sem que houvesse defesa. E o mais inominável de tudo é que não é possível saber e dizer nem seus nomes, a não ser de um que por acaso é comediógrafo. Está falando de Aristóteles, que será daqui a pouco nomeado. Né? Então, Sócrates não pode, evidentemente, não fazer alusão às nuvens aristóteles. Porque ele sabe que o que está em jogo no processo todo movido contra ele não é algo que ocorreu recentemente. Não é Meleto, não é Lico, não é Nito. Eles, na verdade, são agentes de um certo movimento cultural, político, possivelmente, que se origina de uma época anterior, na qual o que Sócrates faz na cidade foi suficientemente semelhante, pelo menos à primeira vista, ao que fazem esses indivíduos que investigam o céu e a terra e tornam superior o discurso inferior, a ponto de que Aristóteles pudesse, nas nuvens, criar esse um certo Sócrates. E que Sócrates diz que não é ele. Né? E todos que, servindo-se da inveja e da calúnia, tentavam convencê-los, mas os que, uma vez convencidos eles mesmos, iam convencendo outros, todos esses são os mais inacessíveis, pois não é possível fazer subir aqui, nem refutar nenhum deles. Veja o vocabulário da refutação já apresentado por Sócrates aqui. Eu não vou poder chamar nenhum dos meus antigos acusadores para refutar no tribunal, porque já são todos mortos. E eles são um número tal que muitos deles eu não sou capaz sequer de nomear. Né? Simplesmente é imperioso bater-se como que com sombras, ao se defender e refutar sem que haja resposta. Sócrates é extremamente hábil quando diz: estou lutando contra as sombras, estou tentando me defender e refutar sem que eu tenha diante de mim os meus refutadores. Por mais que isso possa parecer, e é a construção de uma situação desfavorável a Sócrates, todo esse sentido desfavorável da situação em que ele se encontra aqui, estou combatendo contra uma legião de acusadores, não posso sequer dar nome a eles, não posso sequer chamá-los aqui para refutá-los, tem evidentemente a intenção de comover os juízes. E isso é um procedimento retórico, tipicamente retórico. É preciso muito cuidado, então, quando nós imaginamos Sócrates no tribunal, não diz nada que pudesse permitir confundi-lo com os oradores tradicionais. Isso não é verdade. Sócrates aqui está usando de recursos que devem ser usados no tribunal. Sim, não, quando eu digo Sócrates, entenda-se o Sócrates da apologia. Sim, eu estou sempre falando de Sócrates da apologia, que é o Sócrates histórico é pior do que esses acusadores de Sócrates da apologia. Você não sabe quem é. Parece que é bastante evidente que o fato de ele tornar os lobos inferiores e superiores é uma coisa ruim, né? Mas havia na época alguma coisa negativa, dizer que alguém se ocupa de aflito? Então, a partir do que se sabe que aconteceu com Anaxágoras, com Protágoras, que também foram acusados no tribunal, cada um deles, à sua maneira, fez afirmações que permitiram concluir que eles estavam
criticando a teologia da cidade. Isso não quer dizer que necessariamente eles tenham feito afirmações que negaram. No caso de Anaxágoras, pelo que a gente sabe, é muito difícil saber exatamente o que aconteceu, mas Anaxágoras falava da existência de um espírito, de um intelecto, que era o responsável pelo fato de que os objetos passavam por alterações, por mudanças. Isso perfeitamente comportava uma interpretação religiosa, e uma interpretação religiosa que se chocava com o culto religioso tradicional da cidade, Zeus, Apolo, Dionísio, Hera, Afrodite, etc. No caso de Protágoras, atribui-se a Protágoras uma frase que é a seguinte: sobre os deuses não sei se são ou se não são. O que mostra então que a cidade tinha razões para acusá-lo de impiedade, que é um pouco a acusação de Sócrates. Sócrates não é acusado de ateísmo, ele é acusado de impiedade, porque ele afirma a existência de divindades, mas não seriam mais as divindades da religião tradicional. Então, as razões que devem ter levado a essa associação estão numa nova maneira de conceber os eventos naturais, nos quais os deuses tradicionais não eram evocados como razões de explicação dos eventos. Provavelmente essa é a base para esse tipo de acusação. Agora, o que significa isso aqui eu ainda não expliquei. Tornar superior o discurso inferior. Nós vamos tentar entender o que quer dizer exatamente isso e por que isso teria um efeito tão nocivo na cidade a ponto de motivar uma acusação desse tipo. Não, então, isso não há como definir claramente, porque sofista, a palavra sofista, sofistes, é uma palavra que é sinônimo de sofos. São dois adjetivos que vêm do substantivo sofia, sabedoria. Então, você encontra facilmente em textos sofistes como significado de sábio, tanto quanto sofos, sem uma conotação negativa. Essa conotação negativa provavelmente não foi inventada por Platão. Existe um verbo que significaria sofismar, agora sofizomai, que aparece usado em textos anteriores a Platão como uma figura pejorativa. Agora, isso não garante que o termo sofista representasse, como em Platão representa, um grupo de indivíduos. Platão cria uma espécie de figura, um tipo também, imitativo, que ele chama de sofista, e nesse tipo vai Gorgias, Protágoras, Hípias, Pródico, Trasímaco, Cárnicles. No artigo das nuvens, se não me engano, os computadores colocam sofista. Sim, então. Em Aristóteles, com certeza, esse vocabulário é usado de maneira pejorativa. Mas aí é todo sentido da obra, não. No sentido paródico e depreciativo da obra. Sim. O motivo pelo qual Sócrates foi acusado, até hoje é importante aqui no nosso estudo da apologia de Sócrates. Isso seria uma leitura do Sócrates, história de livro. Olha, esses motivos eles parecem um pano de fundo. Sim, claro. Não há dúvida de que essa situação em que Sócrates se encontra, de ter que explicar quem ele é, que quem ele é não é quem eles são, de que isto é algo originado de fatos reais. As nuvens de Aristóteles foram uma comédia escrita por Aristóteles, encenada, tudo indica que nos anos 20, antes de Platão, Xenofonte escrevendo qualquer coisa. Então, isso é um fato.
incontestável. Muito provavelmente, quando Sócrates se defendeu no tribunal, ele fez alusão às nuvens aristotélicas. Não haveria como não fazer. Os seus juízes e a sua audiência esperariam que ele fizesse. O que nós não podemos dizer é que tudo o que está escrito aqui reproduz as coisas tais como elas aconteceram. Isso é que nós não podemos dizer. Então, assim, não é um dilema. Ou é um Sócrates imitativo ou é um Sócrates histórico. Não é assim que funciona. Não é ficção de um lado e história de outro. É uma história apropriada para intenções imitativas, e não tem nenhum sentido pejorativo nesse tempo, com a intenção filosófica de fazer a defesa filosófica de Sócrates. Não dá para defender Sócrates como se defende alguém que é acusado de um assassinato. Quando alguém é acusado de um assassinato, há fatos que devem ser investigados. E procuram-se evidências que permitam concluir se tais fatos aconteceram ou não. Tudo aqui passa longe disso. Tudo aqui são interpretações. Sócrates não está se defendendo dizendo: eu fiz isto, por isso eu sou inocente. Ele está dizendo: aquilo que eu fazia deveria ser entendido assim e não assado. Quer dizer, nós não estamos falando aqui de um crime cometido por um ato criminoso. Nós estamos falando de uma vida, de uma visão de mundo, de uma mentalidade, de uma postura que está sendo posta em discussão. Né? Então é diferente de um julgamento sobre se um determinado indivíduo cometeu o ato X ou não. Tem uma conotação política, evidentemente. Ele é motivado, veja o texto que eu li de 23 e 24 lá, deixa claro que Emílio é motivado provavelmente Emílio era do Partido Democrata do tempo. Não há dúvida de que há também uma motivação política. Tem então que na natureza da acusação, do julgamento, como por esses aspectos, dificuldade de atribuir ao identificar o Sócrates histórico, em que grau também não haveria dificuldade de saber o grau de imitação que tem? Veja, eu sugiro a vocês que abandonem esse problema. O que eu tentei nas duas aulas anteriores foi dizer: esse problema não tem solução e nós não temos que solucioná-lo. Esqueçamos isso. Lembremos-nos apenas o seguinte: o que Platão está fazendo com Sócrates aqui, ele faz para poder dar ao seu leitor aquele Sócrates que ele julga ser o Sócrates, não o Sócrates historicamente real, mas o pensamento socrático. É isso que interessa. E o quanto isso reproduz ou desdobra o historicamente verdadeiro pensamento socrático, não teremos como saber. Eu vou pelo outro lado, abandonando isso, pensando que a gente dá uma ênfase forte à questão da imitação. E como se valorizaria mais a imitação, com a mesma dificuldade que se tem de... Mas veja, assim como não dá para responder de um lado, não dá para responder do outro. Esse é o ponto. Por isso que eu digo, essa não é uma pergunta que precisamos responder aqui e talvez não tenha resposta. Nós não podemos imaginar que nós estamos diante de uma reportagem jornalística, ao ler um texto como apologia, um retrato, uma transcrição. É isso que nós não podemos imaginar. E a lição que nós devemos tirar disso não é uma transcrição, não é um mero relato histórico, porque por trás da elaboração de um texto como esse está uma intenção de defender Sócrates, de fazer a apologia de Sócrates, portanto de louvar o socratismo, e isso se faz construindo a filosofia socrática. E essa construção já não é mais apenas a reprodução da que Sócrates fez, mas já é um desdobramento platônico disso. Agora, o quanto isso é socrático ou platônico, eu não tenho mais ilusões quanto a isso, e a boa notícia é que nós não precisamos responder essa pergunta.
A menos que nós queremos responder a pergunta quem foi Sócrates realmente. Se não tivermos que responder essa pergunta, nós não precisamos nos perguntar o quanto é imitação e o quanto não é. Porque essa resposta vai sempre nos colocar num impasse, porque eu estou trabalhando com um texto imitativo, portanto eu não tenho um critério externo a esse texto que me permita fazer isso. Então o problema de Sócrates, o problema do Sócrates histórico não é relevante aqui. Professor, tem uma tradução aqui nessa técnica, nessa parte do formato superior, ele traduz como Sócrates, uma frase que se ocupava dos fenômenos celestes, investigava o que passava debaixo da terra e era capaz de fazer prevalecer sobre as pessoas as causas más. É completamente diferente. Assim, já é uma interpretação. Ele poderia ter dito, por exemplo, fazer prevalecer as causas injustas em detrimento das causas justas também. Porque é isso, de fato, que significa essa expressão. Quando se fala de superioridade e inferioridade, está se falando de uma diferença relativa à justiça ou injustiça dos argumentos, do discurso. Isso nós vamos ver daqui a pouco nas nuvens. O que exatamente quer dizer essa expressão? Né? Então, é diferente porque isso já é uma interpretação, que é correta. Literalmente é isso que o texto diz. Você poderia traduzir, talvez, também, tornar mais forte o discurso mais fraco. Mais forte em que sentido? Mais fraco em que sentido? Né? Bom, então, nós, depois do intervalo, nós vamos voltar aqui a essa acusação antiga, formulada nesses termos, no certo Sócrates, que investiga as coisas suspensas no ar, o que há sobre a terra, e que torna superior o discurso inferior, 18b. Esta acusação será reafirmada em 19b, em termos semelhantes, 19b, C, como nós vamos ver. Tá? Depois do nosso intervalo.